bem-vindo a esse tempo de oração, tempo precioso em que estamos na presença do Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus é o Deus onipotente, onisciente, onipresente, o Deus de toda a glória, Deus maravilhoso, tremendo, que Ele abençoe a sua vida. Que o Deus Santo, poderoso, o abrace neste dia de uma maneira muito especial. Que a graça dEle seja derramada sobre você, sobre a sua família, o seu trabalho, os seus negócios, suas finanças, sua saúde. Que a bênção do Deus onipotente seja derramada sobre a sua vida. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. E se você não está inscrito ainda neste canal, fica o meu convite para você se inscrever e fazer parte desta obra no Sertão Nordestino, no Ministério do Sertão Nordestino, ajudando muitas vidas, muitas famílias. Então, se inscreva nesse canal. Se você gostar, dá o seu joinha, o seu like e compartilhe essa mensagem rápida e esse tempo de oração com seus amigos, sua família. Eles serão abençoados também por esse tempo de oração. O Senhor Deus seja conosco, em nome do Senhor Jesus. Eu quero contar para você uma história bem rapidinha da vida de Jesus e dos discípulos de Jesus. Essa história está registrada no capítulo 14 do Evangelho de Mateus, primeiro evangelho do Novo Testamento, Evangelho de Mateus. Então, essa história começa assim. Aquele dia para Jesus e para os discípulos tinha sido um dia muito cheio, desde a manhã até uma parte da tarde. Eles estavam atendendo uma multidão. Aliás, eles já vinham atendendo essa multidão nos dias anteriores. Então eram dias de muito trabalho, muita atividade. Eles estavam cansados. Mas no fim daquele dia, não muito à tardezinha, mas já no período da tarde, então aconteceu a multiplicação de pães. Houve duas multiplicação de pães no ministério de Jesus, pelo menos registradas duas multiplicação. E então é numa delas. Então houve a multiplicação, aquela multidão comeu o pão, o peixe, se alimentou. E quando terminou aquela festa, então o texto bíblico, a história, diz que Jesus orientou os apóstolos para que eles pegassem o barco e eles fossem na frente dele, para o outro lado do mar, onde estava a cidade de Cafarnaum, as outras cidades. E então ele ia ficar despedindo a multidão, o povo. E a história continua assim, que despedida aquela gente, em vez de Jesus ir para o outro lado, ele subiu um monte para orar. E quando a noite caiu, quando chegou a noite, ele estava sozinho lá no monte, orando. E então os apóstolos pegaram o barco e rumaram para o outro lado, Mar da Galileia, chama mar, de fato é um lago enorme de água doce, mas por ser tão grande é chamado de Mar da Galileia. Demora um tempo para atravessar o Mar da Galileia de barco, especialmente naquela época, né, barco a remo, então demorava muito. E então agora já era de madrugada, entre 3 horas da madrugada e 6 horas da manhã,
E o texto diz que aquela travessia estava sendo muito complicada, porque veio uma tempestade, uma ventania, e o vento era exatamente contrário na direção deles. Eles não conseguiam. A viagem não ia, porque as ondas estavam fustigando o barco. Então, naquela madrugada de terror, porque eles pensavam que iam morrer ali, as ondas estavam muito fortes. E na história, no Evangelho, diz que eles estavam longe da praia, longe da terra. 12 homens num barco, fustigado pelas ondas. O texto diz assim: o vento soprava contrário à viagem deles. Isso me fala muito ao coração, sabe? Quando na nossa vida o vento sopra contrário. Oh, meu Deus! Um tempo de perturbação na nossa vida, na família, no trabalho, nas finanças. O vento sopra contrário. O vento estava soprando o contrário e a viagem não rendia. E eles estavam desesperados lá no meio do mar naquela madrugada. E de repente eles viram um vulto, como que de um homem andando sobre as águas. Hoje é fácil a gente falar nisso, né? Porque já aconteceu, está escrito na Bíblia. Mas eles nem imaginavam o que poderia ser aquilo. Era o vulto de um homem andando sobre as águas. E eles pensaram que, acho que todo mundo pensaria, que era um fantasma. E aquele vulto, parecendo um homem, vinha em direção ao barco. E eles ficaram aterrorizados e começaram a gritar de medo, assim que diz o texto bíblico. Eles começaram a gritar de medo. Aquela situação, olha, imagina aquela noite remando, remando, e a viagem não rendia, parecia que ia morrer, todos eles. E agora aparece aquela coisa terrível. E quando eles gritaram, era Jesus que vinha andando sobre as águas. Eles gritaram e Jesus disse: não tenham medo, sou eu. Então acho que você se lembra da história. Pedro falou: Senhor, então se é o Senhor, manda que eu vá ao encontro do Senhor. Jesus disse: vem. E ele foi, começou a afundar. Jesus o levantou. E então, aí Jesus voltou com ele. Impressionante, esse homem, Pedro, andou sobre as águas. Ele andou do barco até encontrar com Jesus, e lá teve medo, começou a afundar. Jesus levantou, mas ele voltou andando para o barco. Ele foi e voltou andando para o barco, um milagre, um negócio tremendo, né? Mas o texto diz que quando Jesus e Pedro entraram no barco, o vento cessou, as ondas acalmaram, ficou tudo tranquilo, e eles continuaram a viagem. E agora, dentro de pouco tempo, eles estavam seguros lá na praia, do outro lado. Esse texto é tão maravilhoso. Eu gosto especialmente dessa frase: o vento soprava contrário. Isso me lembra, às vezes, nas nossas vidas, em que o vento sopra contrário. É uma tristeza, é uma luta, uma dificuldade. Outra coisa que me chama a atenção desse texto é que, na hora menos esperada, depois de lutar praticamente a noite toda, então Jesus vem ao encontro deles. Eles nem imaginavam que podia acontecer isso, mas Jesus vem ao encontro deles numa hora inesperada e de uma maneira inesperada. Você sabe, às vezes a gente fica imaginando
Como é que Deus vai resolver uma situação na nossa vida? O que vai acontecer para aquele problema ser resolvido, aquela dificuldade ser transposta? O que vai acontecer? O que precisa acontecer? E Jesus vem numa hora inesperada, de uma maneira inesperada, andando sobre as águas, e entra no barco. A tempestade cessa, a viagem acontece, a chegada no porto seguro acontece. Presta atenção nessa palavra de Jesus para eles. Quando ele falou, eles pensavam que era um fantasma, começaram a gritar de medo, e Jesus falou: não temam, sou eu. Eu quero dizer que o Senhor Deus está falando com você neste momento. Não tema, sou eu. É Jesus chegando no seu barco, Jesus chegando na sua casa, na sua família, no seu trabalho, ou na sua situação de desempregado, precisando do ganha-pão e não encontra. Mas de repente Jesus entra no seu barco e as coisas começam a mudar. Eu oro por você, que Deus abençoe o seu coração nessa hora. Eu oro por fé, que você receba fé. Fé no Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus. E que você possa ir a Deus em fé, numa oração ungida pelo Espírito Santo, em fé. Que o céu se abra, Jesus chegue no seu barco, na sua vida, na sua família, na sua dificuldade, e então as coisas sejam resolvidas. O Deus Todo-Poderoso hoje possa desatar o nó que está prendendo. O Senhor Deus Todo-Poderoso possa ir à sua frente para remover a barreira que está impedindo a sua caminhada. O Senhor Deus Todo-Poderoso possa agir de tal maneira neste momento que a bênção chegue. Eu abençoo você, a bênção chegue hoje na sua vida, a porta se abra, a escuridão, de repente vem a luz na escuridão, nas trevas, e então haja luz. Eu digo isso para você nesta hora: haja luz na sua vida, recebe luz. Deus é luz, e quando Deus chega, as trevas aparecem. Eu abençoo em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O poder de Deus desça sobre a sua vida nesse tempo de oração, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.